Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a conversar esta tarde com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, o Presidente da Comissão Europeia esteve no Parlamento Europeu, em Bruxelas, no passado dia 1 de março, discursou perante o Parlamento Europeu e fez um anúncio, penso eu, que tem a ver com a criação, ou não sei se pode dizer a assim, apresentação de um chamado White Paper, ou livro branco. O que é isto? Portanto, os livros brancos, não, isto não é o único, não. Os livros brancos são normalmente propostas de ação da União Europeia em determinados aspectos específicos e que são lançados com a principal finalidade de iniciar um debate com as partes interessadas, desde o cidadão comum, que, portanto, também vamos ser chamados a opinar, até o Parlamento Europeu e o Conselho, que são os órgãos principais de decisão da União Europeia. E sob normalmente temáticas de enfoque importante e de forma a gerar consensos políticos. Este livro branco é sobre o futuro da Europa, um futuro próximo. Neste livro branco, o Presidente Juncker anuncia a mudança na próxima década, portanto já faz uma referência a 2025. Estes cenários são criados para 2025. Para um período alargado de tempo, sendo que ele não estará já, provavelmente. Sim, não é? Ele diz até porque ele já anunciou que não iria recandidatar-se. Só faz este mandato que são de 5 anos, não se recandidata, mas já, enfim, desceu estes cenários para um futuro próximo. São cenários de discussão que podem ser analisados de per si ou então até no seu conjunto. Pode ser um cenário misto destes que vamos citar. E esses cenários são em face das alterações tecnológicas que se avizinham, do impacto dessas alterações sobre o emprego, os desafios da segurança, os desafios do populismo e até da demografia. Num futuro bem próximo, nenhum Estado-membro da União Europeia representará nem sequer 1% da população mundial. Porque nós estamos a ter uma população muito envelhecida, muito pouco ativa, enfim. Falou em 5 cenários possíveis, mas sempre abordando esta questão em relação a uma Europa a 27, assumindo já que o Reino Unido estará de fora. Sim, completamente. Portanto, já são cenários exatamente para 27 Estados-membros, não é? Há 5 cenários possíveis, segundo o Presidente da Comissão. O primeiro cenário, assegurar a continuidade, ou seja, manter o que temos agora, com reformas positivas que garantam os princípios básicos da fundação da União Europeia, que são a paz e a democracia, mas melhorando a comunicação com os cidadãos, de forma a que eles percebam exatamente a parte atrativa da Europa e que tenham confiança e deem à Europa o seu apoio. Que, enfim, temos visto que ultimamente há certos sectores em que isso não tem acontecido. E apela à vontade dos Estados-membros e das instituições em realizar ações importantes conjuntamente. Mas também neste primeiro cenário prevê, numa parte negativa deste cenário, que a Europa em 2025 não seja uma Europa 27, mas a menos Estados-membros. Portanto, o cenário tem sempre uma parte positiva e tem as partes negativas do cenário. É uma hipótese. Nós sabemos que há outros Estados-membros que têm a manifestado... Ponderam sair, não é? Mas há outros que querem entrar. Sim, há outros que querem entrar, não é? Isso é verdade. Há muito tempo, enfim. Mas as entradas ultimamente, portanto, os alargamentos estão um bocadinho congelados, digamos assim. O segundo cenário é o mercado único. O célebre mercado único, mas que aponta no sentido da impossibilidade de chegar a consensos em aspectos políticos mais estratégicos e mais específicos. Por aqui será a ênfase apenas no mercado único e que num cenário pessimista há direitos de cidadãos relativamente ao todo europeu que possam ser restringidos com o tempo. Enfim, são estas condicionantes que temos visto, não é? Em diversos aspectos, trabalhar, circular... ou mesmo viajar, como vemos no espaço Schengen, ainda numa conversa nossa recente. Um terceiro cenário é fazer mais para quem quiser mais. O que é que isto quer dizer? Segundo uma leitura muito pessoal, eu penso que isto é uma Europa a várias velocidades. Não a duas,
como já foi referido durante muitos anos, mas a várias velocidades. Ou seja, neste cenário admite coligações interestados. Se os Estados quiserem, podem, conjuntamente, um determinado grupo de Estados, unir-se em determinadas áreas, como, por exemplo, a defesa, a segurança, os assuntos sociais. Negociar. Esses. E os outros ficam de fora. É um cenário de núcleos e um cenário de tomadas de decisões a vários níveis, o que é preocupante. Não é de não todo, é a Europa que não é de sonhou todo, nem que nós estamos o pai. habituados. Não. Os pais fundadores. Os pais fundadores. Não, de forma nenhuma. E essas decisões têm que ser tomadas para diferentes níveis, o que poderá, neste cenário que está aqui gizado, acontecer que haja cidadãos de determinados Estados que têm uns direitos e outros. Que é, enfim, contra, de facto, este projeto de construção europeia que estamos habituados e que já faz agora 60 anos. O quarto cenário é fazer menos, mas com maior eficiência. A União deverá concentrar os seus recursos em determinados domínios de intervenção, exatamente os domínios que tenham mais-valias. E ele defende quais? Não, exatamente não. E depois deixa aos Estados e à União Europeia, às instituições, a definição dos campos de intervenção onde são indicadas essas prioridades. Que, enfim, há muita discussão. E até faz uma previsão de aplicar menos esforços nos aspectos em que houver menor valor acrescentado. Enfim, isto é um cenário que pode ser conjugado com outros, focar nos resultados, mas não assim tão taxativamente. E, por último, um cenário que é fazer muito mais todos juntos. Ou seja, será uma transferência de poderes da base dos Estados para as instituições europeias e para essas esferas, dando-se mais ênfase ao direito europeu, mas perdendo o poder de decisão a nível de local e até dos próprios Estados, portanto, a nível nacional. Digamos que é um modelo parlamentarista. São 5 cenários, enfim, é uma base. Mas isto é nitidamente uma Europa federal, enfim, que nós já vimos que em 2004 não conseguia resultados com o referendo negativo à Constituição Europeia, né, da altura. De maneira que este último, nos cenários atuais e nos modelos atuais, penso que é uma hipótese difícil de congregar consensos. Esta é a última. Caminha-se então para uma Europa a várias velocidades? Diferente. Uma Europa bem diferente. Bem diferente daquilo que conhecíamos até há pouco. Até há pouco. Enfim, vamos lá ver. Depende dos políticos, das instituições e de nós, cidadãos, impulsionarmos esta Europa que nós queremos, não é? Avança agora a discussão e há que esperar. E participar também. E participar, porque claro, seremos chamados a participar. Sim, normalmente são as consultas públicas e, portanto... Quando foi criado o Mercado Único, em 1985, lançou-se um livro branco também, que deu origem ao mercado que entrou em vigor em janeiro de 93. Enfim, será mais uma situação dessas? Pensemos que sim, o Parlamento há de se pronunciar também. Outro tema tem a ver com a divulgação de indicadores sobre a competitividade regional. É um índice que tem sido publicado com alguma regularidade. Conhecemos agora os últimos dados. Os últimos dados relativamente à terceira edição, digamos. É a terceira vez e é sempre 3 em 3 anos. Portanto, os últimos dados foram de 2010, 2013 e agora 2016. E caracteriza as regiões em termos de inovação, transportes, infraestruturas digitais, saúde e capital humano, onde aí o capital humano vai desde a educação à qualificação, permitindo comparar e definir políticas para essas regiões e também apoios. Os apoios depois europeus vêm na sequência da definição destas regiões comparativamente. A posição cimeira é ocupada pela região londrina, portanto Londres. Na segunda posição encontra-se também 2 regiões londrinas, Berkshire e Oxfordshire. Também no Reino Unido, ex-aequo com uma região da Holanda, Utrecht. Seguidamente está Estocolmo. No top 10, digamos assim, portanto, nas 10 primeiras posições surgem regiões da Dinamarca, do Luxemburgo, da França e da Alemanha.
Portanto, não são olhados aos países, sim, mas regiões. Na sua globalidade, mas regiões mais pequenas. E depois, o tal fundo de coesão, que já falamos aqui muitas vezes, é canalizado exatamente por regiões. Não por Estados, mas por regiões. É o caso da nossa região. Sim, é o caso da nossa e de outras também, em que é exatamente atribuído verbas mais ou menos elevadas de acordo com estas classificações. A Madeira tem um valor médio de 25,2 pontos em 100, portanto está um quarto final, não é? E encontra-se na posição 223 de 263 regiões classificadas. Estamos no fundo da tabela, digamos assim. Um pouco, estamos melhor que da última vez, sim. Não é? Os Açores estão na posição 234. Mas isso implica que chegarão mais fundos, não é? Também por uma parte, não é? Sim. Mas também não é assim tão linear, não é? Porque há outras regiões que também nos acompanham e que estão lá há menos tempo. Não é? Há outras questões a ponderar também. Mas esse é um dos valores que é considerado. A região portuguesa mais bem posicionada é a região de Lisboa e que está na posição 139, portanto 139 de 263, voltamos a frisar. Comparativamente, podemos aqui falar de Canárias, que está aqui tão próximo. Sim, não é? que é uma região ultraperiférica também. E encontra-se na posição 217, portanto, mais bem classificada do que nós. As Baleares também são ilhas espanholas, aqui ao lado, e estão na posição 200. Há regiões que melhoraram o seu indicador, e normalmente são regiões do centro da Europa, a França, a Alemanha, a Suécia, Reino Unido e até Malta. Também melhorou bastante. Malta. Sim. Há outras regiões que se encontram em decrescimento relativamente aos dados da última divulgação, portanto, de 2013, e que são regiões gregas, como não seria de esperar, e Chipre, não é? Há outras regiões, como as regiões romenas, que até cresceram muito, mas que se encontram nos 10 últimos, apesar de algum crescimento, dado o nível de desenvolvimento. Partiram de valores muito baixos. E é isso que acontece. A recuperação leva tempo, é lenta. Passamos a falar das redes europeias de referência. O que é isto, doutora Ana Rita Barros? Quer explicar? São redes que existem, mas esta especificamente que vamos falar tem a ver com a saúde. São 900 equipas médicas a nível europeu, em 900 unidades de saúde também, que em toda a Europa trocam informações de diagnóstico, tratamento sobre doenças raras. As doenças raras são aquelas que estão classificadas como as que atingem apenas 5 pessoas em cada 10 mil. Parece muito pouco. Mas como existem cerca de 6 mil a 8 mil doenças raras, isto a nível europeu representa à volta de 30 milhões de cidadãos, o que ainda é significativo. Portanto, implica investigação, troca de impressões, de informação. Mas, a nível, e de conhecimentos, mas a nível virtual. E, portanto, é tudo feito, as equipas a contatar virtualmente, apoiada por telemedicina, permitindo desenvolver soluções e trocas de impressões que muitas vezes, em determinados países que têm menos população, estes podem casos ser fundamentais. Sim, não são conhecidos, mas em outros que conhecem e, portanto, esta troca é fundamental. Normalmente as áreas com mais ênfase destas doenças são as patologias ósseas, as doenças hematológicas, de imunodeficiência, algumas oncológicas e que permitem, de facto, com um diagnóstico precoce e, além disso, direto, tratar situações comuns que afetam os cidadãos e que, normalmente, há casos em que não chegam a ser sequer diagnosticados, o que é complicado, não é? São doenças sempre de difícil diagnóstico. Pronto. Mas então foi criado esta linha de contacto dos serviços médicos que permite esclarecer situações e encontrar soluções e investigação para estas situações que, além de atingirem os próprios doentes, atingem também as famílias, os cuidadores e têm custos a níveis sociais, claro, muito altos. Uma última informação sobre uma consulta pública, entre as muitas que existem e que já tivemos a oportunidade, algumas delas, de referir aqui no nosso programa, sempre apelando à participação dos cidadãos europeus. Agora há uma outra consulta pública que avança. Foi lançada na passada quarta-feira e que se refere ao programa Erasmus, que é considerado o programa mais bem-sucedido dos programas europeus.
e como há diversos estudantes e, portanto, as famílias que conhecem e sabem as mais-valias deste programa, nós apelamos a que participem. Podem preencher o questionário online na língua materna, portanto em português. Está disponível nas 24 línguas oficiais e está disponível até 31 de maio próximo. Apela-se às organizações, aos participantes. Àqueles que promovem, provavelmente. Sim, também. Exato, aos que vivenciaram, que participem. É fácil, basta pôr Public Consultations, Erasmus, no Google vai lá ter, preenche-se, é extremamente simples e tem até campos de resposta aberta onde podem sugerir sobre as diversas temáticas que serão possíveis, as melhorias ao programa ou a intervenção noutros campos, porque como nós sabemos o programa já teve outras denominações, agora foi alargado ao desporto. Enfim, é um campo novo, mas podem sugerir outras áreas de intervenção. Apelamos a que participem nas decisões europeias, não é? Normalmente depois os resultados são tidos em conta no relatório anual que é publicado e em perspectivas futuras. O programa vai até 2020, mas num próximo quadro, que já vai ser negociado muito em breve, poderão ter em conta exatamente a participação positiva aqui de todos os participantes. Faça ouvir a sua voz. Exatamente. Vamos fechar quase voltando ao início e ao discurso do Presidente Juncker no dia 1 de março, no Parlamento Europeu, na apresentação do tal livro branco, com um pensamento ou uma frase que a doutora Ana Rita Barros reteve. Sim, 2 frases até, aliás, sobre essa intervenção do Presidente, não só no Parlamento Europeu, mas também na Universidade de Louvain, na Bélgica, onde teve no início desta semana. E diz o seguinte, são 2 frases: a Europa não é um dado adquirido, a Europa foi e continuará a ser uma opção. O futuro da Europa está nas nossas próprias mãos. Portanto, a frase do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Doutora Ana Rita Barros, ficamos por aqui. Muito obrigada. Até uma próxima conversa. Muito obrigada.